Bom, meu nome é Lúcio e eu vim para substituir o professor Douglas nesse momento aí que ele está de atestado, certo? Então, eu vim trabalhar com vocês a aula de hoje, tá bem? Eu gostaria, por favor, que vocês me dessem uma forcinha, tudo, e me falassem se o áudio está chegando para vocês numa boa, tudo, se está tendo algum problema. Então, vocês poderiam, por favor, no chat, colocar para mim se está havendo algum problema de áudio ou algo do tipo. Se vocês não estiverem me escutando, tudo, tá tranquilo? Ótimo, Pedro. Muito obrigado, viu? Pronto. Então, vamos lá. Ótimo, ótimo, ótimo. Pronto. Então, é o seguinte, vamos lá. Bem, foi passado para mim, certo, que vocês aí estão trabalhando a parte de leis de Newton, não é isso? Então, é o seguinte, o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar uma pincelada nas três leis de Newton, certo? A gente vai fazer alguns exercícios e também eu trouxe para vocês vídeo e simulação, certo? Para a gente poder discutir, tá? Para a gente poder ir desenrolando aí esse conteúdo, tudo, e vendo como é que as coisas acontecem nele, tá certo? Então, assim, havendo qualquer necessidade de pergunta, tudo, alguém tiver com dúvida e etc., pode ficar à vontade, pode pegar e perguntar a mim, tudo, fala aqui no chat e tal, certo? Pede para eu voltar a explicação, que não tem problema nenhum. Todo mundo está aqui para quê? Todo mundo está aqui para aprender, certo? Então, vai ser nesse esquema. Então, fiquem muito tranquilos, tudo, porque toda dúvida ela é válida, tá certo? Então, vocês podem ficar bem à vontade aí. Bom, tem um colega aqui que ele está com a webcam ligada, certo? Então, poderia desligar, por favor, para eu ficar apenas com a minha, tá certo? Beleza. Para ficar apenas a minha e a gente ir trabalhando, tá bem? Tranquilo? Pronto. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, o que é que nós temos aqui? Eu vou projetar para vocês, certo? Uma série de slides, tudo, onde a gente vai discutindo toda a parte de leis de Newton, ok? Eu só queria confirmar com vocês, por favor, o seguinte. O professor trabalhou com vocês até qual parte de leis de Newton? Ele falou apenas sobre a primeira lei, ele falou sobre a segunda lei, falou sobre a terceira, fez exercícios, falou apenas sobre inércia, não é isso, Gabriel? Pronto, ótimo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai revisitar o conceito de inércia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, certo? Se vocês quiserem também colocar o que vocês sabem aqui, tudo, fiquem à vontade. Pode jogar aí no chat, tudo, que a gente vai discutindo, tá? Por sinal, quanto maior a interação de vocês, quanto mais vocês discutirem comigo, melhor, tá certo? Então, vocês fiquem muito à vontade para interagir, ok? Por quê? Porque só quem vai ganhar no final do processo são vocês que vão estar, né, aprendendo mais aí tudo e vão estar reforçando aquilo que vocês já conhecem, aquilo que vocês já sabem. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Bom, a primeira parte, né, que eu queria fazer com vocês é o seguinte, dar uma pincelada nas leis, ok? Então, a gente vai entender como é que funcionam as leis de Newton, tá? E depois, o que é que a gente vai fazer? Vai aplicar esses conceitos das leis de Newton em algumas situações, né? Cotidianas ou não, tá? E resolver questões. Resolver alguns exercícios, tudo. Para quê? Para que a gente consiga ver dentro de um exercício como é que esse conteúdo vai funcionar, ok? Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os alunos, antes de discutir esse conteúdo, é o quê? É que leis de Newton é um assunto importantíssimo para o ensino médio, tá? Como assim ele é muito importante? Primeiro, que ele vai dominar aí metade do teu primeiro ano de ensino médio. Vai ser basicamente o quê? Trabalhar com leis de Newton e com as aplicações. Então, se você sai agora do nono já sabendo parte desse conteúdo, já compreendendo como esse conteúdo funciona, você já vai estar em vantagem no primeiro ano do ensino médio, tá?
E no segundo ano, ele também vai aparecer novamente, só que com uma intensidade menor. E ainda também no terceiro ano, ele aparece, tá? Então, vejam que é um conteúdo que é muito importante para vocês aí, em toda a caminhada que vocês vão ter futura do ensino médio. Tranquilo? Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso esquema. Vamos começar a discutir aí um pouquinho sobre as leis de Newton, tá? Então, olha, havendo dúvida, pode ficar à vontade, pode perguntar tudo. Por quê? Porque aqui a gente está para aprender. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o compartilhamento aqui de tela para vocês, da parte aqui dos slides, tá? Dá só um minutinho aqui para eu colocar o danadinho. Pronto. Então, pessoal, está aparecendo para você os slides aí? Estão aparecendo? Deixa eu ver aqui. Só porque eu não tenho muita familiaridade com o... Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, deixa eu retornar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo, né? Ótimo. É porque o chat desapareceu. Como eu não tenho muita familiaridade com esse programa, então eu vou pegando aqui o macete, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para compartilhar, então. Certo? Só um minuto. Aqui, chegando. Pronto. Então, vamos lá. Bom, então, essa figura inicial que nós temos aí, tá? É uma figurinha que mostra aqui a figura de apresentação, né? É uma figurinha que mostra aí uma representação do Newton embaixo de uma macieira, tá? Por quê? Porque tem-se uma história, uma fábulazinha de que Newton teve a ideia das leis dele, né, das leis de Newton, ele teve a ideia, certo? Quando ele estava embaixo de uma macieira e uma maçã caiu aí na cabeça dele. Aí ele deu um estalo, né? E deduziu aí as leis dele, que são importantíssimas para a física. Ok? Então, vamos lá. Então, as leis de Newton. Ora, lendo assim, parece ser algo extremamente trivial, extremamente simples. Então, nós temos a primeira lei, que é a lei da inércia. Temos a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. E temos a terceira lei, que é o princípio da ação e reação. Certo? Bom, então, o que é que acontece aqui? A gente vai destrinchar cada uma dessas leis, a gente vai discutir cada uma delas e ver como é que elas funcionam. Aí o aluno pega aí, professor, vê só, me diz uma coisa. Essa parte de leis de Newton tem muito cálculo? Bem, então já alerto logo a vocês. Tem bastante cálculo, tem muita coisa para discutir, tá? Tem muita continha, mas agora, para o nono ano, né, a gente vai na parte conceitual e a parte de cálculo, que via de regra é trabalhada, é uma parte um pouco mais suave, né? Então, é uma parte que é bem mais tranquila, que dá aí para você desenrolar sem muito problema, tá? Então, vamos lá. Bom, vocês, na aula passada, né, em momentos anteriores aí, tudo sobre a lei da inércia. Então, vamos lá. O que é essa danada da inércia? Tá? Então, a inércia nada mais é do que a tendência, né, que um móvel qualquer, um corpo, tem de se manter em seu estado inicial de movimento retilíneo e uniforme ou em repouso. Tá? Então, o que acontece? A inércia ela está ligada diretamente à massa do corpo. Então, se eu tenho um corpo que tem grande massa, certo? Então, esse corpo vai ter também uma inércia elevada. Exemplo. Vamos supor que você está, sei lá, está na rua, está em algum lugar aí, tudo, no terreno, e tem um carro lá que você vai tentar empurrar, né? Então, um carro pequenininho, um Fiat Uno da vida, né? Então, você vai chegar lá atrás, tudo, empurra,
suponhamos que ele está destravado, né? Ele não está com nenhum tipo de trava. Então, muito provavelmente, né, uma pessoa adulta consegue empurrar um carro desse sem muita dificuldade, né? Vai conseguir empurrar. Agora, suponha que você tem uma carreta, né? Você tem lá uma carretona, tudo grandona, estacionada. Bom, muito provavelmente uma pessoa adulta não vai conseguir empurrar um veículo desse tamanho, tá? Então, isso ocorre por quê? Porque a carreta tem uma massa muito maior do que o carro, tá? O carro, ele tem uma massa bem menor. Então, tendo-se uma massa bem menor, né? O que é que acontece? Você consegue empurrá-lo com mais facilidade. Por quê? Porque ele tem uma inércia menor, tá? Então, por que a carreta é mais difícil de ser empurrada? Devido à maior massa, ela vai ter o quê? Uma maior inércia. Aí vejam bem como eu coloquei aqui, ó. Desde que a resultante das forças que atuem nele seja nula. Bom, isso aí tem muito a ver com o princípio fundamental da dinâmica que a gente vai discutir daqui a pouco. Aí vejam aqui na figurinha, ó. Tá o carinha andando de skate aí, tudo, num dia ensolarado e tal, né? Aí ele fala aqui, um corpo em movimento tende. Aí ele vai e bate em uma pedra. Quem nunca, né? Quem nunca não deu uma topada aí, tudo, arrancou aí metade do dedo com uma porrada aí, que levou uma queda, tudo, né? E esse cidadão aí, ele estava vindo no skate, bateu e veio aqui na última figurinha e permaneceu em movimento, só que não deu muito bom para ele pelo visto, né? Porque ele bateu aí nesse cacto. Aparentemente ele vai bater aí tudo e vai se espetar todinho aí nos espinhos do danado do cacto, né? Então isso tem a ver com a inércia. Por quê? Se você está em movimento e nenhuma força, né, está te impedindo de realizar esse movimento, a sua tendência é o quê? É continuar com esse movimento, tá? Agora, se agir uma força contrária, por exemplo, então a tendência é que você em algum momento venha a parar. Que aí vai ser um momento que a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Então vocês vejam aí que o carinha veio, bateu e saiu voando, né? Então, acredito que a coisa não foi muito legal para ele, tá? Ok? Aí a pergunta que eu faço é, galera, alguém aí teve dúvida nisso que a gente está discutindo, né? Nessa parte aí da primeira lei e tal, da inércia, todo mundo está ligado aí, todo mundo sabe como é que essa coisa vai acontecer, tudo. Se alguém tiver dúvida, né? A gente vê um jeitinho aqui a gente vê o jeitinho de discutir, né? Então, alguém tem dúvida aí? Tudo? Acredito que não. Estou dando uma olhadinha aqui no chat, tá tudo tranquilo, né? Então, vou reabrir aqui, certo? O compartilhamento de tela, tá? Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, eita danado, olha aquele bom e velho meme, né? Então, escreva que hoje não vou sair da minha cama, vou ficar de bobs em casa. Mas, senhor Isaac Newton, não podemos publicar isso, né? Então, escreva assim. Primeira lei de Newton. Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso, tá? Então, assim, eu costumo muito dizer para a galera lembrar da primeira lei de Newton, que é a lei do preguiçoso, né? Então, eu tô ali deitado, tudo, né? Naquela maresia lá e, bom, eu não quero me levantar, eu tô com preguiça, tudo, e não quero me levantar. Então, eu fico ali deitadinho, tudo, fico mantendo ali a minha inércia, tá? Se vocês procurarem, por exemplo, em um dicionário, vocês vão ver que antigamente associava-se inércia à ineficiência no trabalho, algo do tipo, tá? Bem, aqui para a gente o sentido é outro, tá? O sentido realmente é esse aí de um corpo ter grande massa, ser mais difícil de movimentá-lo, um corpo de pequena massa, ser mais fácil de movimentá-lo, tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos aqui para frente mais um pouquinho, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, um exercíciozinho
para a gente discutir a inércia. Vejam bem, as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Então, a qual lei física a função do cinto está relacionada? Então, assim, eu coloquei logo essa questão de início, tudo, eu poderia até ter colocado mais no final, certo? Mas, assim, vamos pensar na situação em que nós estamos dentro de um carro, né? Ou, por exemplo, dentro de um ônibus, né? Vamos supor que vocês estão fazendo, a turma do 9º ano aí do ângulo está fazendo uma excursão pedagógica, né? Então, estão indo visitar, sei lá, a usina de Xingó, por exemplo. Bem, o que é que acontece? Então, a gente vai pegar, vai para um ônibus, tudo, né? Entra lá no ônibus, todo mundo se organiza lá no seu lugar, tudo, fica sentadinho e pronto, vamos começar a viagem. Bom, quando o motorista está saindo lá com o ônibus, está dirigindo, está levando a gente para fora da cidade, ele vai ter que, muito provavelmente, passar em alguns sinais de trânsito. Né? Em algum momento a gente vai parar. E, quando ele aplica o freio, qual é a nossa tendência? É ir para frente. Certo? Então, isso vai ser o quê? Vai ser um processo constante. Ele pega, quando começa a acelerar o ônibus, a tendência é que a gente vá para trás. Quando ele freia, a gente vai um pouquinho para frente. E nisso fica. Só que pensem no seguinte, né? Que vocês estão dentro de um carro e que acontece um acidente. A tendência é que o seu corpo vá para frente muito rapidamente. Por quê? Devido à inércia, a pessoa continua se movimentando. Não é? Lembre-se que uma pessoa dentro de um carro não vira um corpo só, a pessoa e o carro, no caso, não vira um corpo só. Não é? Vocês continuam sendo corpos distintos. Tá? Então, o que acontece? Em um acidente de trânsito, a tendência é o quê? É que você tenha uma desaceleração brusca do seu veículo. Não é? Então, o que acontece? Qualquer pessoa que esteja dentro desse veículo vai ser jogada para frente. Certo? Bem, então o que acontece? O cinto de segurança te segura junto ao banco. Tá? Por quê? Porque se você for jogado para frente, você vai bater no volante do carro, você vai bater no assoalho, uma pessoa que está no banco de trás, ela vai ser jogada para o banco da frente, né? Vai bater ali na frente e tal, e vai sofrer aí lesões mais graves, né? Pode sofrer aí lesões mais graves. Então, assim, o uso do cinto de segurança, ele é obrigatório, ele é importante por isso. Porque em uma situação de um acidente, né? Você vai ter o quê? Você vai ter um fator de segurança a mais aí para te proteger, tá? O cinto de segurança é aquela coisa, é igual a seguro de veículo. É bom você ter, mas que não precise usar, certo? Então, você vai, coloca lá tudo, mas que ele não precise ser utilizado na função pela qual ele foi projetado, né? Que é o quê? É quando você tiver um acidente ou algo do tipo, ele venha a te segurar, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu dei uma olhadinha, parei o compartilhamento só para olhar se tem alguém com dúvida. Então, tem alguém com dúvida, pessoal, nessa questão aí? Se vocês quiserem pegar e colocar no chat, tudo. Alguém está com dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, tudo? Desculpa estar parando e continuando a transmissão da tela, tá? Mas alguém tem alguma dúvida, tudo, ou posso prosseguir? O que é que vocês têm a me dizer aí? Tudo de boa, Gabriel? Tudo suave? Pedro também, Amanda, Beatriz, Bianca. Alguém aí tem alguma coisa mais para falar? Lipe, tem Caio, Maria Alice. De boa, tá suave, Nicolas? Massa, massa, muito bom, muito bom. Certo? Pronto, então vamos lá. Vamos continuar aqui, certo? Então eu vou ficar alternando um pouquinho, mas eu acho que dá para acompanhar, né, galera? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso processo, nossa discussão, né? Então, deixa eu tirar essa tela aqui da frente. Vamos lá. Então, prosseguindo aqui, né, nós temos aí a segunda lei de Newton. Pronto. Então,
A segunda lei de Newton, ela é interessante porque é só essa formulazinha, basicamente. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas olha, pessoal, eu vou dizer a vocês, no ensino médio, essa formulazinha para ser aplicada, às vezes dá um trabalho, viu? Dá um trabalhinho. Então, assim, o que é que eu já alerto logo a vocês? É muito difícil? Depende, né? Depende do grau de profundidade que você vai querer estudar e que você vai precisar, tá certo? Então, a segunda lei de Newton, ela não é algo de outro mundo, certo? Então, não se assustem tudo, que não é algo de outro mundo também. É algo que dá para se trabalhar sem muita dificuldade, tá bom? Então, vamos ler aqui primeiramente o que é que vem a ser a segunda lei de Newton, né? Então, é o que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, né? Que fala da seguinte forma para a gente. Fala o seguinte para a gente. A resultante das forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa, a massa do corpo, pela aceleração, tá? Então, matematicamente, a gente pode expressar a segunda lei de Newton como força resultante é igual a massa vezes aceleração. Bem, pessoal, o que é que eu posso pegar e falar para vocês aqui dessa lei, né, sem fazer muita continha agora? Primeiro, vocês já percebem aí que existe uma dependência na segunda lei de Newton da massa do corpo. Ou seja, vamos supor que eu quero imprimir a um corpo qualquer uma aceleração A, certo? Então, eu vou ter que aplicar uma certa força. Suponha agora que eu tenha um corpo B, certo? Que tem uma massa maior do que a de A. Então, se eu quiser chegar na mesma aceleração que eu tinha para o corpo A, eu vou ter que aplicar uma força maior, certo? Então, o que é que acontece? Dado um valor qualquer de aceleração, sei lá, 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que é que acontece? Corpos com massas distintas vão ter que ter forças atuando nele, o quê? Distintas, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém falou aqui. Opa, bom dia, Eduardo. Certo? Então, basicamente, essa formulazinha aí é algo que a gente vai discutir um pouco, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ela, tudo. Eu vou projetar aqui a tela do tablet para fazer algumas anotações para vocês. Por quê? Porque a gente vai precisar dessas anotações aí posteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Veja. Essa segunda lei, tá? Ela é tão importante, certo? Que ela hoje, né, ainda hoje, é muito utilizada em várias áreas, tá? Na engenharia, certo? Na física de foguetes, tá? Então, por exemplo, vamos supor, a gente quer ir para a Lua. Essa equaçãozinha aqui, tá? Força resultante é massa vezes aceleração, vai ser usada pra caramba. Usa-se muito mesmo em boa parte dos cálculos que a gente tem, certo? Tranquilo? Alguém falou aqui? Ah, ô Amanda, tudo bem, não tem problema não, viu? Tá tranquilo, certo? Então vamos lá. Bom, é o seguinte, eu vou pegar e vou transmitir para vocês aqui a tela do tablet, por quê? Veja, uma coisa que eu observo muito dos alunos, tá, é que eles erram muito as unidades que fazem os cálculos, tá? Por exemplo, você tem lá, você vai fazer o cálculo de uma velocidade. Então, velocidade normalmente é dada em dois tipos de unidades: metro por segundo ou quilômetro por hora, tá? Então, assim, a gente vai ter que ter muito cuidado aqui, certo? Por quê? Porque sempre que a gente for trabalhar com problemas envolvendo leis de Newton, as unidades que a gente vai usar tem que estar no sistema internacional, tá certo? Tranquilo? Então, eu vou projetar a tela do tablet aqui para fazer só umas pequenas anotações para vocês, tá? E já peço desde já que
não fiquem chateados com a letra não muito bonita, porque escrever em tablet, geralmente a letra não sai tão bonitona assim, certo? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela do tablet para vocês darem uma olhadinha. Ó, então, vejam aqui, certo? Então, o que é que nós temos? A gente está falando aqui da segunda lei de Newton, tá? Todo mundo está vendo a tela do tablet aí? Se colocar no chat aí, eu vou ver aqui que alguém está falando, tá? Então, alguém pode me dar esse retorno? Está vendo a tela do tablet ou o que é que está vendo aí? Se alguém puder me dar o retorno, eu agradeço, tá? Deixa eu ver aqui, alguém falou. Pronto, dá para ver, né, Licos? Ótimo, ótimo, gente, suave. Então, vamos embora, vamos embora. Maria Alice, bom dia. Então, vamos embora. Vamos lá. Então, o que é que acontece aqui? Bom, o tablet aqui eu trabalho com ele. Se eu mexer no mouse, eu mexo também aqui no tablet. E eu não quero isso agora. Olha, então vejam só. Na segunda lei, eu tenho que FR M vezes A. Ok? Bom, então vejam só. O que é que acontece aqui nesse caso, tá? Que aí eu vou trabalhar só essa parte das unidades, tá? E depois a gente vai dar um intervalinho e continua daqui a pouco, tá bom? Então, FR igual a MA. Então, o que é que vocês têm que ter cuidado aqui? Toda vez que eu falar de força FR, eu estou falando de força resultante. Esse índicezinho R aí quer dizer o quê? Resultante, tá? E o que é que a gente tem que ficar ligado? Que a unidade de força vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui para dar um destaquezinho. Um N. Um Nzinho. Um Nzinho de quê? De Newton, tá? Então, toda vez que eu trabalhar com força, então, uma força de 20 newtons, tá? Então, você está colocando a unidade correta aí para a força. Mas se liguem no seguinte, tá? Se liguem aqui no seguinte. Eu tenho a expressão FR M vezes A, certo? Então, a massa, pessoal, sempre tem que estar em quilogramas, tá? Por que eu estou alertando isso? Porque mais para frente vocês vão fazer problemas envolvendo leis de Newton, vão usar a segunda lei, e vocês têm que colocar a massa em quilogramas, senão vocês vão errar, tá bem? E a aceleração. Eu sei, galera, eu sei que é um pouquinho chato falar isso tudo, mas é importante para quê? Para que vocês evitem errar, tá bom? Então, isso aqui é para ajudá-los. E a aceleração, vocês já estudaram em 1000V. Não já estudaram, gente, em 1000V? Movimento variado, já estudaram isso? Alguém poderia me dar um retorno, por favor? Todo mundo já estudou em 1000V, não já? Movimento variado, movimentos que têm velocidade variável. Vocês já estudaram isso? Opa, aqui. Pronto, ótimo, Nicolas, exatamente. Então, aquela parte, ótimo, Moraes. Então, aquela parte que vocês estudaram de M e V, vocês vão precisar aqui em leis de Newton, tá? Então, a aceleração sempre estará em metro por segundo ao quadrado. Certo? Então, sempre as unidades para a força, né, tem que ser essas. Tem que ser a massa em quilogramas, tá? E a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Se vocês colocarem uma unidade diferente, a questão vai ficar, né, a resolução de vocês vai ficar errada devido ao uso incorreto da unidade. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, ele deu lá no problema, né? Eu vou só colocar os dados aqui. Exemplo, eu quero calcular a FR. Aí ele deu lá que a massa são 200 gramas. E a aceleração, 2m metros por segundo ao quadrado. Tá?
Aí eu pergunto a vocês, eu posso utilizar essa massa de 200 gramas assim, do jeito que está? Não posso, tá? Então, eu vou ter que colocar a massa em quilogramas. Ok? Certo? Então, se liguem nisso aí, tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês vão ter que ficar ligados. É o quê? O uso correto da unidade. Aí eu pergunto para vocês aqui. Pessoal, vocês fazendo prova aí e tudo, quantos de vocês aí, alguém poderia se entregar agora? Quantos de vocês, alguém aí que errou uma questão só porque colocou a unidade errada? Tem alguém aí que fez isso? Tem alguém aí que poderia se entregar agora, tudo? Né? Tem alguém aí? Vamos ver se alguém se entrega, tudo ou não. Acho que não, né? Pronto, mas está tranquilo. Mas isso acontece muito. Opa, alguém falou aqui, vamos lá. Nunca fiz. Ah, sei, Nicolas, estou ligado. Nunca, nunca, né? Jamais, jamais. Pois é. Mas isso é muito comum, viu, Nicolas? A galera errar isso aí e tudo. Então, assim, cabe a nós aqui pegar e falar para vocês tudo para quê? Para a gente tentar evitar esse tipo de erro, certo? Pronto. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui, né? Então, para a nossa apresentaçãozinha, tá? Da segunda lei de Newton. Ok? A gente ainda tem um tempinho. Então, vamos lá. Certo? Então, ó, eu coloquei essa simulação aqui, tá? Para vocês, certo? Que aí só tá o link, no caso, mas eu queria pegar e mostrar para vocês, iniciar daqui a pouco a simulação, depois do intervalo, né? Deixa eu ver aqui só no chat, alguém falou. Ah, sim, certo. Isso é muito comum, Nicolas, tá entendendo? Mas assim, acontece muito também do seguinte, da galera pegar e esquecer de trocar a unidade. Né? Como, por exemplo, quando eu coloquei aqui no tabletzinho para vocês agora, né? A massa é 200 gramas, no caso. Então, tem muito aluno que ele passa direto. Ele só vai lá e faz o cálculo, 200 vezes 2 e pronto. Aí vai dar errado. Por quê? Porque a massa são apenas 200 gramas e não 200 quilogramas, tá? Então, é muito comum isso, tá? E assim, eu sempre comento com as turmas que esses erros, apesar da gente alertar, eles continuam acontecendo tudo, mas é porque isso faz parte do quê? Faz parte do aprendizado, não é? Eu estou aprendendo ali tudo e acabo me passando em algumas coisas. Não tem nada demais, certo? Não é algo que eu estou recriminando ninguém, jamais, tá? Jamais faria isso tudo. Mas assim, a gente alerta por quê? Porque a gente tenta diminuir ao máximo, né? O erro da galera. Tranquilo? Beleza? Então vejam só. Essa simulação eu vou trabalhar com vocês, eu vou discutir, eu só vou mostrar rapidamente aqui como é, certo? E quando a gente retornar do intervalo, aí a gente pega aí, trabalha com a simulaçãozinha, tá? Deixa só eu ver aqui, a simulação, ela tá no meu navegador, certo? Só que o navegador, eu venho para cá, certo? Então, deixa só eu passar isso aqui para baixo, tá? Bom, basicamente, certo? A gente vai trabalhar com a simulaçãozinha aqui. Então, eu vou pegar e, após o intervalo, vou colocar para vocês aqui o quê? Vou colocar aqui para a galera fazer um cabo de guerra, tá? Para a gente ver como funciona essa parte da segunda lei de Newton, né? E mostrar para vocês como é que funciona aqui, como é que a velocidade vai variar, tudo. E a gente tem aqui também outras situações, ó. A gente tem outra simulaçãozinha que é envolvendo o quê? A aceleração, tá certo? A gente pode colocar aqui esse cidadão para empurrar alguma coisa, tudo, enfim. A gente vai pegar e vai discutir após o intervalo. Tranquilo? Então, assim, galera, vamos fazer um intervalinho, né? Agora 8h10 é o momento, então vamos fazer um intervalinho aí, certo? De 10 minutinhos para depois a gente retornar. Tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo para todo mundo? Massa, massa, Moraes. Pois então, pronto. Eu vou pegar e vou mutar o meu microfone aqui,
Vou fechar a câmera por enquanto, tudo. E daqui a 10 minutinhos a gente está de volta. Beleza? Vamos tomar uma aguinha, tudo. Fazer o que precisa aí para dar uma relaxada. E depois voltar com todo o gás para a próxima aula. Tranquilo? Valeu? Valeu, gente. Então, valeu pela atenção, tudo. E já já a gente se vê, viu? Um abração.